Saudações ouvinte do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 19 de junho de 2023, são do momento 15 e 29 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Comecei o meu dia com uma novidade de que não estava à espera. Aparentemente não foram muito com a minha prestação no trabalho novo que tinha começado, por isso digamos que fui despedida. Ainda tentaram argumentar e justificar-se com as razões do meu despedimento, só que eu terminei a chamada sem perceber na mesma o que raio é que aconteceu. E tudo começou com uma carta que eu recebi cá em casa hoje de manhã e que supostamente deveria ter sido entregue em mãos. A questão é que não o foi. E fui pega de surpresa, não estava nada à espera, até estava bastante entusiasmada com a ideia de estar num trabalho em que eu trabalhasse poucas horas por semana a receber praticamente se estivesse num full time. Tracei os meus planos financeiros para o futuro, estava mesmo a ver imensa luz ao longo do túnel, mas também não posso dizer que a luz tenha desvanecido, porque não é bem assim. Eu ainda tenho imensos planos a contar com as minhas habilidades artísticas. Aliás, o episódio de hoje vai ser sobre artes. Eu gravei este episódio no dia 9 de junho, acontece que quero refazê-lo para também estar um pouco mais atualizado e a vibe ser diferente. Só me faltava editá-lo por um pouco, mas enfim, nada como escrever uma página em branco. E o meu dia começou assim, com uma carta de despedimento, com umas panquecas que ficaram incríveis e com a leve sensação de que parece que eu não posso fazer planos, que me sai tudo ao lado. É sempre assim. Mas pronto, vou tentar não pensar muito no assunto, nem me vou focar muito nisso. Até estou um pouco admirada pelo facto de não ter esperneado, não ter chorado, não ter feito um drama, porque por norma quando a vida me puxa tapetes desta maneira, sobretudo se estiver relacionado com o dinheiro, eu fico um pouco desesperada, mas desta vez não fiquei, e isso é um pouco assustador, apesar de ser uma consequência de nos últimos meses eu estar mesmo muito dedicada a pesquisar mais sobre finanças pessoais, soluções de finanças, como investir, como guardar dinheiro, o que fazer com as minhas habilidades, em vez de estar sentada à espera que as coisas aconteçam. Vai ser desafiante para os próximos dias, porque eu não sei se mais alguma empresa me vai chamar. Eu também estou à espera de uma resposta para para um investimento que fiz no início de junho. Também não quero falar muito sobre o assunto, mas estou à espera dessa resposta. E consoante o feedback, provavelmente eu vou dar uma volta de 180 graus na minha vida. E quero mesmo que as coisas corram super bem, porque eu tenho percebido que a vida, além de ser feita de imprevistos, tem também uma curta duração. E esta curta duração durante os últimos anos tem sido um argumento que eu tenho utilizado para me impedir de fazer as coisas, porque a vida é só uma, então de que me vale estar-me a esforçar. Só que desta vez, e não sei se são os efeitos dos 25 anos, não sei se pelas considerações que eu tenho feito nos últimos tempos, mas quero muito mudar essa atitude e essa postura de não me atirar às oportunidades e de não assumir responsabilidades. Confesso que fiquei um pouco traumatizada com esta questão das responsabilidades desde o tempo da escola e da faculdade, em que me elegiam sempre como delegada e subdelegada de turma, sem eu saber porquê e sem me conhecerem, mas por algum motivo viam em mim a capacidade de liderar e eu, pelas minhas inseguranças, nunca acreditei que isso se adequasse a mim. A questão é que nos últimos tempos eu tenho pensado melhor sobre isso, e se eu quero realmente investir na minha arte e ganhar com ela, eu tenho de praticar esta liderança, porque sabe-se lá que pessoas é que eu vou estar a liderar no futuro com os meus projetos pessoais. Então para que ter medo? Se eu tiver medo agora, vou ter ainda mais no futuro, então mais vale que eu comece a desmistificar já. Por isso, sim, a vida é curta, e exatamente por isso é que eu tenho que investir e aproveitar o máximo que conseguir, viajar o máximo que conseguir, ver o máximo de coisas novas que conseguir ver, criar, pintar, desenhar, que seja, fazer rascunhos nas folhas que encontrar pelo chão, pela parede, pela secretária e divertir-me. Isto é uma frase que eu ouvi muitas vezes por parte de um amigo meu,
divertir-me, e ele nesse aspecto tem muita razão. Nós temos mesmo que nos divertir ao longo do processo e não entrar em desespero, porque eu já entrei em desespero imensas vezes por causa de trabalho e dinheiro no passado, e as soluções foram aparecendo. Por isso é que eu também tenho esta postura, diria, otimista e se calhar muito fantasiosa do ponto de vista de muita gente, pelo facto de, perante os desafios, perante as quedas, ainda conservar um pouco de otimismo e dizer que vai correr tudo bem e que as soluções aparecem sempre. Por isso, sim, há de aparecer uma solução. Se esta for uma razão para eu finalmente fazer os cursos que tenho pendentes em 2020, que seja. Se este for um momento para eu me dedicar, voltar a escrever, pintar, fazer ilustrações, que seja. Se este for um momento para eu descansar e repousar o raio do joelho que me está a doer há semanas, que seja. Se este for um momento para eu me reencontrar espiritualmente, que seja também. Mas eu não quero desesperar, porque quando eu desespero, eu não faço nada. E eu quero é fazer. Dito isto, foi uma manhã um pouco atípica, não estava à espera, fui apanhada de surpresa, vida que segue. O episódio de hoje vai ser sobre não termos jeito para as artes. Ainda sobre este trabalho, inicialmente nós tivemos um curso de introdução para enturmar as pessoas novas e uma das atividades relacionadas tinha a ver com as artes. Houve muita gente que se colocou um pouco na sombra de fazer e de agir, de liderar, dando-me essa responsabilidade porque eu sou a artista, supostamente. Eu achei um pouco estranho, quer dizer, não diria estranho. Eu comecei a questionar-me que raio de mania é esta das pessoas dizerem que não têm jeito para as artes? Só porque não estudaram artes? Só porque são de outras áreas? Só porque são de humanidades, ciências, cursos profissionais, que seja? Eu sou apologista de que cada um de nós tem jeito para as artes. As artes são um meio de expressão e existem vários campos das artes que podem ser explorados. As artes cênicas, a dança, a pintura, o desenho, a escultura, a escrita, o canto, tudo isto são expressões da arte. Quando estamos a falar de desenho, eu sinto que há uma certa reticência por parte das pessoas. Ora porque nunca pegaram num lápis para desenhar, ora porque os desenhos parecem-se com os desenhos rupestres, ora por não terem as proporções de que estavam à espera, ora por, em comparação, não ficarem exatamente como o desenho do vizinho do lado. E isso é um problema. É um problema porque a partir do momento em que nós nos começamos a comparar, e contra mim falo, nós nunca avançamos. Eu, por exemplo, comparo-me imensas vezes comigo mesma e também com outras pessoas, colegas, amigos que tenho que vêm das artes. Ora porque a qualidade daquele trabalho é completamente diferente do meu e parece muito melhor. Ora porque eu já desenho melhor do que agora desenho. Ora porque eu crio uma expectativa e o resultado final não tem nada a ver com aquilo que eu pensei. E o problema está exatamente aí, em dar às expectativas uma importância que se calhar elas não deveriam ter. É bom criarmos expectativas, porque isso nos pode alavancar e fazer crescer, no sentido de, se eu neste primeiro rascunho não consegui alcançar o que queria, é um motivador para fazer um segundo, terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 50º rascunho até conseguir obter os resultados que eu quero. O problema é que acontece o oposto. Quando nós não alcançamos aquele nível de expectativas, a tendência é desistir. Contra mim falo, novamente, porque eu meto muitas ideias na cabeça e quando vou a conceber, bom, não sai assim tão bem como eu esperava. E depois há a componente da comparação. Comparar-nos é uma faca de dois gumes. Porque tal como as expectativas, nós podemos nos comparar com o colega do lado e aspirar a atingir aquela qualidade, se bem que a qualidade nunca há de ser a mesma, porque somos pessoas diferentes e por sermos pessoas diferentes, vamos ter resultados diferentes. Porque a mão não é a mesma, a maneira como agarramos no lápis não é a mesma, a intensidade não é a mesma, o que vai na nossa cabeça em termos de pensamentos, emoções, não é o mesmo. Daí os resultados serem completamente diferentes. Basta ver o retrato de uma mesma pessoa, basta ver um desenho à mão levantada de uma paisagem, os resultados são sempre diferentes, seja pelas cores, pelas linhas, enfim, por tudo e mais alguma coisa. Então, de onde é que vem este não tenho jeito para as artes? Só porque não estudamos artes? Porque é que temos de colocar tanta responsabilidade em cima do curso ou da formação que não tiramos naquela área e que justifique não termos jeito para aquela área? Eu também costumava pensar assim, eu costumava pensar que se eu não tenho jeito para as artes é porque não tive os professores certos ou porque não, sei lá,
não tenho jeito, ou porque simplesmente foi uma coincidência eu ter estudado artes. Acontece que, e hoje em dia até dou razão a uma das minhas colegas na altura que escreveu uma carta quando nós não queríamos ter uma determinada professora de desenho, eu dou-lhe razão quando ela frisava que é uma questão de prática individual. É completamente impossível nós evoluirmos numa determinada área se nós não praticarmos. E ter jeito para as artes depende muito da prática. Seja praticar com grafite, com carvão, com cera, what? Ai meu Deus, com pastel seco ou como é que se chama o outro pastel? Pastel de óleo, exatamente. Seja com canetas, seja com marcadores, seja agora com ilustração como eu estou a fazer, acrílico, óleo. Existem tantas ferramentas para explorarmos. Aguarela, guache, isto são universos completos que nós podemos explorar. E querer obter uma determinada perfeição muitas vezes impediu-me de realmente desenvolver a minha arte. Eu deixei de desenhar, não só por falta de tempo, mas também por pura preguiça e por medo de errar, de começar a comparar desenhos passados com os do presente e dizer, poça, eu já desenhei melhor. E isto já aconteceu-me imensas vezes. Eu estou há semanas a tentar reproduzir um quadro que eu fiz em 2014, só que eu estou a querer fazê-lo em formato digital. E até agora eu ainda não consegui atingir o resultado final que está aqui. Isto foi pintado em 2014, acredito que na altura em que fui para o secundário e que fui para as artes. E eu pintei aquilo, eu já nem me lembro bem em que contexto. Eu sei que isto foi pintado com guache e é um dos desenhos não diria, mas é uma das pinturas que eu até mais curto porque é das mais antigas e está simplesmente lindo. Eu nem pensei, eu simplesmente fiz e as minhas pinturas são todas assim. E eu estou a tentar reproduzir isto em formato digital e até agora ainda não consegui atingir a expectativa que queria ou o resultado que eu atingi em 2014. Nos últimos dias eu não tenho pintado exatamente por causa dessa frustração e isso irrita-me porque é tempo que eu estou a perder e é uma evolução que eu estou a deixar de lado. Isso é horrível para qualquer área da nossa vida. Eu também dei-me conta disso com a escrita. Eu antes ficava até às 2, 3 da manhã de caneta na mão a escrever cenários, a inventar histórias e eu perdi muito desse hábito ao longo do tempo. Agora então, depois do flop que foi o meu livro, eu criei muitas expectativas em torno do meu livro e foi um flop completo, porque ainda não me sei posicionar ao ponto de vender o livro, mas foi um flop, por causa desse flop eu deixei de escrever ficção, deixei de ler de certa maneira também. As minhas leituras têm estado um caos completo. Eu descobri agora a leitura das finanças pessoais e ok, estou super entusiasmada, estou a ler, está-me a saber super bem e se calhar também tem um pouco a ver com isso. Que géneros de livros é que neste momento me chamam mais a atenção para eu investir nisso? Porque a leitura não é sobre ler os mesmos géneros por tempo indeterminado e não evoluir nesse aspecto. Não, ler é explorar como qualquer outra coisa e que até agora já concluímos que é a melhor coisa que podemos fazer. Explorar. Eu deixei de escrever porque a recepção ao meu livro foi um flop. Eu não estou a dizer que futuramente continuará a ser. Estou com ideias geniais em relação ao meu livro agora e quero mesmo que ele vingue, porque é um sonho que eu sempre tive e eu não estou na vibe de desistir só porque correu mal à primeira ou à segunda. Não estou mesmo. Apesar de ir desistindo, mas não é o meu plano. Eu não estou a desistir porque quero e porque foda-se isto e vamos avançar e fazer outra coisa e deixar isto lá. Não, é um processo, vai acontecendo. E ter jeito para as artes também é um pouco disso, é um plano desistir ou é uma etapa desistir? Eu acho que desistir é uma etapa e faz parte do percurso. Ainda bem que eu percebo isto melhor agora do que alguma vez percebi. E é bom que eu meta isto na cabeça para, em vez de querer fazer a ilustração a partir do desenho que tenho num caderno, fazer à mão livre e ver no que é que dá. Fazer uma recriação e não uma cópia. Artes é sobre isto. É sobre inventar. É sobre abrirmos o nosso coração e pintar, desenhar, escrever, que seja, reproduzir o que estamos a sentir, o que estamos a pensar. Não vai correr bem à primeira, não vai correr bem à segunda e se correr é sorte de principiante. Uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos dias é o ato de me divertir ao longo do processo. Eu tenho-me sentido uma criança autêntica de todas as vezes em que me sento para desenhar, porque eu estou a ver possibilidades. Eu não sei
o que é que necessariamente transformou o meu cérebro. Provavelmente todo este processo dos últimos 3 anos foi moldando o meu cérebro de maneira positiva. Então, onde eu via um falhanço e um beco sem saída, agora eu estou a ver uma oportunidade para crescer. É muito bonito falar, vai haver fases em que eu vou querer atirar tudo para o alto e mandar tudo à merda, mas por que não criar arte a partir disso? Por que não escrever a partir disso? Outra coisa que eu também sinto que preciso de ultrapassar é o medo de vir a desiludir. Há um projeto que eu quero levar avante para o podcast. Temas que são assim um pouco privados, mas sem o ser. E eu tenho receio de que alguns familiares, ao verem os títulos, os temas, comecem a questionar. A questão é que eu tenho 25 anos, portanto, inevitavelmente, aquelas coisas teriam de acontecer. E se eu tenho experiência e são informações que eu considero valiosas para alguém, por que não trazer ao de cima? As artes também são sobre isso. São sobre superar expectativas externas, fazer o que mais ninguém está à espera de ver. O Marcel Duchamp virou um urinol ao contrário e o assinou. Hoje em dia é uma das obras de artes mais emblemáticas. O Miró, que é um artista espanhol que eu curto bué, ele pegou em cores, formas, composições simples e criou um conjunto de obras que hoje em dia são referência para muita gente. Olha o Picasso. O Picasso também começou com os típicos desenhos muito realistas e naturalistas e o caraças e de repente tornou-se num dos pintores do cubismo mais mencionados da história, porque ele pegou naquilo que era normal, desconfigurou tudo e criou a sua polegada. Eu adoro fazer obras abstratas, já considerei em deixar o abstracionismo de lado por querer almejar chegar a um grau de, sei lá, representação real. Só que não é uma cena que combine comigo. Eu adoro fazer sombras, eu adoro fazer retratos de pessoas nuas. Até agora sempre foi de mulheres, ainda não encontrei o meu modelo masculino, mas eventualmente hei de encontrar. E eu adoro trabalhar sombras, eu adoro trabalhar com carvão, com grafites, sujar as mãos, com marcadores e fazer aquilo que me vier à cabeça. E tenho já a dizer que as escolas de artes, pelo menos onde eu estive, arquitetura, que é uma escola de arte, a ideia que nos passam é que nós temos que seguir regras e as artes não são sobre regras. As artes é sobre desmistificarmos tudo o que existe na sociedade e criarmos algo novo. É representar o que se passa socialmente, economicamente, politicamente. É fazer críticas à sociedade. É incutir ao pensamento, é estimular emoções novas. Não é fazer mais do mesmo. Para fazermos mais do mesmo, fazemos mais do mesmo, não é? E eu tenho seguido muitas contas, tanto no YouTube como no Instagram, que me têm feito ver que há espaço para mim e para qualquer outra pessoa que queira criar artes, tenha ela ou não formação. Eu quando comecei a desenhar, eu não sabia desenhar. Eu aprendi com os meus professores, com os meus colegas, com as minhas fontes. Hoje em dia tenho muitas mais fontes e quero muitas mais do que aquelas que provavelmente vou conseguir consumir e guardar na minha bagagem, porque eu vejo imensa coisa e penso, isto é algo que eu poderia fazer, então porquê que eu não estou a fazer? Porquê que eu não estou a fazer? Se eu até tenho o jeito, se eu tenho os materiais, se eu tenho a oportunidade, agora então que tenho tempo livre novamente, porquê que eu não estou a fazer? Eu mostro a minha galeria online às pessoas que me rodeiam, elas têm uma reação muito diferente da que eu tenho em relação à minha arte. Elas ficam espantadas, elas ficam admiradas de como é que eu tenho estes pequenos tesouros escondidos. Então se as pessoas de fora ficam admiradas, por que é que eu também não posso ficar? Será que isto fala de algum aspecto emocional que eu ainda não consegui perceber sobre valorizar o meu próprio trabalho? Provavelmente até tem a ver com as minhas inseguranças. E o medo que as pessoas têm de não saber artes ou de não saber fazer arte também fala sobre isso. Fala sobre inseguranças, sobre medos, sobre todo este conceito da história da humanidade de que as artes não têm valor algum, que não levam a lado nenhum, que são um desperdício de tempo. Não admira que quando chegam aqui estes manipuladores, fascistas, anarquistas ao longo da história, não admira que a primeira coisa que eles destruam sejam
as artes, porque eles sabem que as artes despoletam em cada um de nós um motivo para querer fazer diferente, para avançar. Eles sabem que as artes estimulam positivamente a nossa cabeça. Então, por que deixar que esse demónio dentro de mim, ou por que deixar que esse demónio dentro de ti, ou dentro de todas as pessoas que nos rodeiam, por que deixá-lo consumir essa nossa luz e esse nosso potencial? Todos nós temos jeito para as artes, não importa que tipo de arte seja. Podemos estar a seguir uma linha de pensamento já muito explorada no passado, podemos criar coisas novas, podemos nem sequer encaixar em gaveta alguma. O importante, como muitas vezes ouvi na terapia e que tenho repetido para mim constantemente, é fazer. O importante é fazer, o importante é explorar, o importante é dar a conhecer, porque não há nada mais belo do que o processo criativo e o processo de evolução. E eu fico mesmo muito contente por atualmente perceber isso, porque era uma coisa que não encaixava na minha cachola. Felizmente, já encaixa. Eu não sei se o que eu falei neste episódio vai de acordo com o que eu falei no episódio anterior. Não faço ideia se quero mesmo comparar, porque eu sei que no dia 9 eu falei um pouco à pressa, porque tinha 20 ou 30 minutos para entrar no trabalho e não queria perder tempo, porque quando eu começo a gravar eu não me quero calar. Eu nunca sei se o que eu disse fez sentido, mas quando eu vou a editar, tudo se alinha. A minha casa está coloridíssima com os meus trabalhos. Meu Deus, se eu pudesse fazer disto uma galeria, eu faria. E por que não? Por que não fazer da minha casa uma galeria? Por que não procurar galerias? Por que não criar projetos com os meus amigos? Em todas as fases da minha vida eu me cruzo com alguém que é artista. E é tão bom. Tão bom, porque podemos aprender uns com os outros. Eu tenho uma amiga que é pró em aguarela. Eu tenho outra que também é muito boa em desenho no geral. E são pessoas com quem eu quero aprender sempre. Apesar de ainda não me ter sentado com elas, é um dos meus planos. Só que também não posso continuadamente adiar o tenho de fazer ou vamos fazer. Se calhar até vou aproveitar esta semana para me encontrar com uma delas para gravar para o podcast. Eu sei que no dia 20 eu vou a um workshop de pintura acrílica que eu pensei que já não ia conseguir ir porque supostamente ia trabalhar, e dia 20 é já amanhã, apesar deste episódio sair na sexta-feira. E estou bem entusiasmada porque é pintura acrílica, eu adoro pintar com acrílico, mas eu vou lá, não sei se tenho que levar materiais. Se calhar vou levar a minha mochila com alguns materiais, só para garantir que chego lá e não estou de mãos a abanar. Se fornecerem, melhor ainda. E vou aprender técnicas novas e abrir a cabeça. Tenho de comprar tintas, vou esperar até dia 26, que é o final do mês para mim, e comprar algumas bisnagas, montar aí umas quantas telas, pintar, reproduzir, criar. É sobre isto, pá. Artes é sobre conectarmos com a nossa criança e dar-lhe espaço para fazer o que ela bem entender, seja que tipo de arte for. Espero que tenhas gostado deste episódio, espero que tenha feito sentido para ti de alguma forma. Qualquer dúvida, questão, sugestão, vou deixar aqui as minhas redes sociais, o meu Instagram, o meu blog, a minha newsletter, o link para o meu livro, o link do PayPal, caso queiras ajudar este projeto a crescer e me queiras ajudar também a mim a crescer e a trazer mais conteúdo para aqui. Pega em ti, pinta numa folha branca, faz os rabiscos que tu quiseres, diverte-te com uma música e eu prometo que o resultado final vai ser incrível. Beijinhos e abraços, vemo-nos por aí.